Boa tarde, meu amigo Castro. Queria dizer da minha satisfação de ter hoje essa nossa colega, doutora Darlene Moreira. Muito obrigado pela participação. Hoje nós vamos ter um programa muito especial. Numa primeira parte, nós vamos falar sobre a alienação parental. No segundo momento, nós vamos falar com a doutora Darlene sobre esses relacionamentos tóxicos que o Castro teve a dificuldade aí do mansplaining, né? Do gaslighting, que são procedimentos que demonstram a toxicidade do relacionamento familiar. Eu vou iniciar respondendo, Castro, que, claro, que a questão da sinalização é da responsabilidade do ente municipal, evidentemente que essa questão do trânsito é da responsabilidade do ente municipal. E, sem mais delongas, eu queria entrar na nossa cartilha de alienação parental. Durante a semana, nós recebemos algumas perguntas e eu queria aqui repassar para vocês. A primeira pergunta é: o que é alienação parental? São ações ou mesmo omissões de deixar fazer de pessoas que têm a guarda, autoridade ou vigilância sobre a criança ou adolescente, pais, avós, irmãos e outros, objetivando prejudicar o convívio e os vínculos do menor com o outro genitor e com outros familiares. Como o Dr. Franklin pode ocorrer essa alienação parental? A lei exemplifica, Castro, alguns casos de alienação parental, como, por exemplo, realizar campanha de desmoralização da figura do genitor. Não há dúvida nenhuma, meu amigo Castro, doutora Darlene, que quando um dos genitores faz uma campanha dificultando, desmoralizando, caluniando, difamando o outro genitor, nós temos um caso típico de alienação parental. É aquele que dificulta o exercício da autoridade parental, por exemplo, levando a criança para um local que ele não tem acesso ao pai. O contato da criança ou adolescente com o genitor, o exercício regulamentado de familiar. Na Web TV passada, no nosso programa, A Voz da Cidadania, nós falávamos que a mulher estava tentando impedir o cidadão de ver a criança porque o cidadão não estava pagando. E eu disse na semana passada: a senhora entra com a execução dos alimentos, ele pode até ser preso, mas não deixe de permitir que o genitor exerça o direito regulamentado do direito de guarda e convivência familiar, porque não eu estou caracterizando aí uma alienação parental. Outra conduta, omitir deliberadamente o genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive informações escolares, médicas, alterações de endereço, etc. Então, tem mãe e tem pai que não fornecem informações escolares. A criança, às vezes, está precisando de um reforço de redação, de matemática, está com um problema médico, está com uma doença grave, ela não informa, altera o endereço com o objetivo de evitar que o homem veja aquela criança. São situações que caracterizam a alienação parental. Apresentar falsa denúncia contra o genitor ou familiares, deixe para impedir ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Nós temos aqui na violência doméstica várias situações de mães que inventam, fazem uma denunciação caluniosa, comunicam um fato que não é crime, justamente para conseguir a medida protetiva e a guarda daquela criança e impedir que o genitor exerça o direito familiar. Mudar o domicílio para um local distante, sem justificativa. Namorando... Franklin, doutor Franklin, o senhor falou agora nessa questão da denunciação caluniosa, onde, por exemplo, o genitor ou a genitora que tem os direitos adquiridos, né, para a guarda do filho,
e de repente ele chegou no final de semana, a mãe ou o pai quer pegar a criança para levar para casa e ele inventa uma série de situações, esconde a criança. Isso quer dizer, eu quero só traduzir, porque tem algumas pessoas, né, que são um pouco mais leigas que eu, que não compreendem. Aí ele tenta esconder a criança e não deixar a criança ir com o seu pai ou com sua mãe, ou seu avô, ou sua avó, aquele que tem o direito a permanecer com a criança no final de semana ou no meio de semana, inventa que a criança está doente e se de repente precisa de fazer uma viagem, como por exemplo, de Canaã para Marabá, são em torno de 300 quilômetros, mais ou menos, né? E aí ele quer passar um final de semana e quer levar o filho, ele tem que ter a autorização judicial para que faça isso, determinante pela lei, né? E aí, quando, por exemplo, ela esconde, o filho não pode estar doente, enfim, simplesmente para alegar uma medida protetiva, como o senhor falou, né? Diz que ou ele ou ela chegou com agressão familiar, enfim, é isso? É isso mesmo. Primeiro, o que é a denunciação caluniosa? Quando a mulher ou o homem vai numa delegacia de polícia, faz uma denúncia que não é verdadeira. Ela diz, por exemplo, que o cidadão está molestando sexualmente a criança, justamente para ela conseguir uma medida protetiva de afastamento do cidadão em relação à criança. Isso é um caso típico de denunciação caluniosa. Quando ela, então, pega o filho que tem direito de ver o pai, pede o pai de ver o filho, viajando de Canaã para Marabá, para São Geraldo, ou para Paraupebas, ela está evitando que aquela criança tenha contato com o pai. E essa determinação é judicial. O direito de visita do pai está assegurado. Ela não pode fazer isso, porque isso pode caracterizar a alienação parental. São situações de alienação, tanto a questão dela apresentar a denúncia contra o genitor, familiares dele, para impedir ou dificultar a convivência da criança, mudar o domicílio dela para local distante, sem justificar, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor ou com os familiares dele. Então, são situações que caracterizam a alienação parental. E aí, Cássio, complementando aqui, você deve estar se perguntando, mas, doutor Franklin, quais as consequências legais da prática de alienação parental? Verificada a ocorrência de uma alienação parental em processo judicial, com a realização de provas, inclusive pericial, o juiz pode aplicar as seguintes medidas. Quais são as medidas, cara? Vamos lá. Número 1, advertência. Se ela fez isso, o juiz primeiro adverte. Segundo, número 2, ampliação de visitas. Ela está restringindo a visita, o juiz, como forma de puni-la, amplia a visita do genitor. Multa. Ela é obrigada a pagar uma multa por conta da alienação parental. Outra, acompanhamento psicológico ou social. Aí vai uma psicóloga acompanhar aquela criança, aquela mãe que está com esse problema. Alteração do domicílio da criança ou adolescente, determinação de fixação cautelar de domicílio da criança e do adolescente. O que significa isso? Criança que foi para Marabá para ficar longe do pai que está em Canaã, você pode pedir para que ela volte a morar em Canaã para ter acesso ao pai. E, finalmente, a alteração da guarda ou suspensão da autoridade parental. Aquela mãe ou aquele pai que está impedindo outro genitor pode ter alteração da Doutor Franklin, a não ser que essa cidadã ou esse cidadão que tem a guarda do filho tenha mudado para a cidade ou outra cidade em termo trabalhista. Aí ela tem que procurar o juízo para justificar esse distanciamento entre o filho e o ex-cônjuge ou a ex-cônjuge, não é isso? Perfeitamente. Ela tem que procurar o juiz e justificadamente dizer, não, eu fui para Marabá porque eu arranjei um emprego lá. Não posso fazer essas questões se eu não tiver amparada judicialmente. Se eu levo a criança sem autorização judicial para Marabá, eu estou praticando alienação parental e, como pena, eu posso perder o direito de guarda dessa criança
e posso, inclusive, ter o meu direito de guardiã suspenso, que é muito grave a questão da alienação parental. Eu vou terminar aqui só com uma última pergunta para que a gente possa deixar a doutora Darlene falar sobre questões relacionadas aos relacionamentos tóxicos, né? Quais as consequências da alienação parental para a criança e para o adolescente, doutor Frank? Minha amiga, meu amigo, você que tem alienação parental, você tem que ter muita tranquilidade, porque isso causa prejuízo na formação psíquica da criança e do adolescente, gera profundo sentimento de desamparo e comportamento antissocial. Em situações mais graves, Castro, ele vai ter problemas de ansiedade, medo, insegurança, isolamento, tristeza, depressão, hostilidade, dificuldade escolar e transtorno de identidade, de imagem, sentimento de desespero, entre outros. Existem casos, inclusive, de crianças que perdem o rendimento escolar, tentam suicídio, passam a usar drogas. Então, eu queria fazer um apelo aqui, meus queridos pais aí de Canaã dos Carajás, de todo o sul do Pará, que assistem a nossa web cidade, para a gente combater esse mal que é a alienação parental. E agora, Castro, sem mais delongas, eu vou passar a doutora Darlene. A nossa doutora Darlene, ela é a nossa colega titular da 4ª Promotoria de Violência Doméstica, aliás, primeira Promotoria de Violência Doméstica, respondendo pela 2ª Promotoria. Ela é promotora de justiça há mais de quase 30 anos, né? Vai fazer quase 30, né, Frank? Quase 30. E ela vai falar sobre um assunto muito importante, que são as relações tóxicas, né, doutora? Então, eu vou passar a palavra à doutora Darlene. O programa agora é seu, doutora. Obrigada, Franklin. Boa tarde a todos. Então, atuando na violência doméstica, nós começamos a ver rotineiramente condutas, né, em que o agressor prejudicava psicologicamente a vítima. Daí partiu a ideia de fazer um pequeno dicionário de roubadas amorosas. Falando agora com as mulheres. Você já foi interrompida por um homem? Você já teve a explicação que você acabou de dar repetida por esse homem? Ou você já teve aquele romance em que o homem aparece, te liga a todo momento, procura mandar flores, vê todo dia, passado algum tempo, ele desaparece. Vocês se identificaram com alguma dessas situações? Pois então, atualmente, essas condutas, elas têm um nome apenas em inglês, né? Como o Castro falou, uma certa dificuldade de repetir essas expressões. Então, vamos a algumas delas. O gaslight. O gaslight é quando, por exemplo, você vê uma coisa que aconteceu e o seu parceiro amoroso, por exemplo, numa situação de violência doméstica, no caso, ele diz: você está ficando louca? Eu não fiz nada disso, não aconteceu nada disso. Esse é o gaslight. É uma expressão em inglês e foi inspirada, né, de um filme de 1944, em que, na história, o marido ele apaga, por exemplo, as luzes da casa e a mulher diz que... Ele diz, não, você está ficando louca, as luzes estão acesas. Quer dizer, criando situações em que a mulher começa a botar em xeque, a duvidar da própria lucidez. Essa, inclusive, é uma forma de violência psicológica atualmente
esculpido no nosso Código Penal como crime, no artigo 147b. Outra conduta, Franklin e telespectadores, que a gente pode mencionar é o mentir rúpido. Você já foi interrompida enquanto falava por um homem? Pois é, isso é um mentir rúpido. Aparentemente, é uma coisa assim muito despretensiosa, inocente, porém, é uma conduta que tem o condão de roubar o protagonismo daquela mulher, de inferiorizar a mulher. Porque se o homem tem o direito de fala, por que ele rouba, interrompe a fala da mulher? Tá? O manspreading. Manspreading é aquela situação em que você, que como eu, já passou no transporte público, por exemplo, em que você vai para sentar e o homem, ele simplesmente está ali estarrado, como falam, né? Ele está ali e não se importa, porque como ele é homem, ele senta de pernas abertas, ele tem o espaço e não respeita que aquela mulher que acabou de sentar, ou que ao lado da qual ele sentou, ela também tem o direito a um espaço dela, e não encoste na pessoa dele, né? Isso aí, todas essas condutas são fruto do patriarcado, do machismo, né? Porque ser homem na nossa sociedade, muitas vezes, a gente vê que é confundido com ser machista, né? Machista é diferente de masculinidade. Masculinidade, o homem tem as suas características próprias, sem, entretanto, interferir negativamente nas características da mulher. Doutora Darlene... Interessante, doutora, que a senhora está falando referente ao mansplaining. Então, vamos lá. Por exemplo, eu sou muito carinhoso, amoroso, eu lavo louça, eu varro... Não, varrer a casa eu não varro porque eu tenho um problema na coluna, então, que me impede de varrer a casa. Então, é um trabalho que... Mas eu capino o quintal com a enxada. Depois, aí eu vou tomar um remedinho para aliviar a coluna, né? Mas, por exemplo, essas atitudes, quando a senhora nos fala sobre o primeiro tópico, de, por exemplo, ele manda flores, ele dá beijinho, ele está todo dia ligando, aí daqui a alguns dias ele some, né? Quer dizer, o primeiro amor acabou. Aí eu vou entrar numa seara aqui em que, por exemplo, as mulheres... elas devem prestar muito bem a atenção em aquele que dá a atenção e aquele que tenta comprar a sua mente e que tenta fazer algo para, de repente, simplesmente ludibriar equivocadamente aquilo que ele pretende. Tem homens que, por exemplo, ele casa ou se... podemos falar a palavra amaziamento ainda, né? O amaziamento com uma mulher e de repente ela é muito bonita, ela é muito top das top e ele faz o que primeiro? Já engravida. E aí já acabou aquele romantismo. Ele já deixa ela grávida para sair com os amigos para jogar o futebol, já não tem mais flores, já não tem a saída no final de semana para tomar um refrigerante, comer uma pizza ou, quem sabe, um churrasquinho com uma cervejinha, uma picanha, né? E aí já começou a acabar isso. E aí, muitas das jovens, que nós estamos falando aqui especificamente para mulheres, é prestar muito bem atenção nessa situação, né, doutora? Porque é muito fácil o cortejador, quando ele quer conquistar a presa, né? Como é dizer, o caçador, quando ele vai à caça, ele vai lá ficar esperando, aparece...
ele chega todo bonitão, não, né? Ele chega todo cortejador. A diferença entre o caçador e tem o caçador homem também, né, doutor Franklin? Que ele vai caçar a presa mais fácil para, de repente, ele a conquista e depois ele joga para o lado. Exatamente, é o love bomb, né, doutora? É o love bomb, é o love bomb. É muito oportuna essa observação, Castro, porque uma das coisas que a ciência, né, vem escrevendo é sobre o lugar da mulher na prateleira do amor, né? A mulher, ela tem que estar disponível e ela só pode se realizar através de uma relação amorosa com o homem, né? Algumas autoras chamam de prateleira do amor. Segundo a Bíblia diz o seguinte, Coríntios, que diz assim: maridos, amai vossas mulheres, porque as mulheres, elas amam de graça. O cidadão, a mulher pode ir por interesse, mas o interesse maior é do homem. É ele que quer uma companheira do lado, é ele que quer uma pessoa para ajudá-lo em algumas dificuldades ou vida financeira tranquila da vida, mas, porém, geralmente os homens não têm esse costume, ou não têm esse costume de amar. Ele acha que a mulher é uma mera coincidência da vida dele, não é isso? Então, é justamente porque essas condutas elas estão no machismo enraizado, né, na nossa sociedade. E isso eu não falo do Brasil, eu falo do mundo, em termos de mundo, tá? E, em breve período da história humana, do ser humano na Terra, a mulher ela foi a protagonista, né, na sociedade matriarcal. A partir do momento que surgiu o arado, a agricultura, em que a força, né, física passou a ser muito importante para a produção, aí, então, a partir daí, a figura da mulher é relegada ao lar, criação dos filhos, reprodução, tá? E a satisfazer os interesses do homem. No caso, uma outra conduta, nesse sentido aí do machismo, é o benching, que é o quê? Certamente você, mulher que está nos ouvindo, já passou por essa situação daquele homem que te dá sinais de interesse, porém ele não conclui, não chega a ter nada com você. Você não é o plano B dele. Não, você é o banco, você está no banco, simplesmente pelo fato de que o ego dele precisa saber que tem tantas mulheres ali à disposição dele, entende? Então, você não é o plano B. O plano B, se falhar o plano A, ele fica com o plano B. O bench não. O bench, ele mantém a mulher, digamos que na expectativa, sempre na expectativa, mas nunca chega a ter nada com aquela mulher. Outra ainda tem um ghost, né, doutora? Oi? Ainda tem um ghosting, né? O cara que some, né? O ghost é aquele que some, né? Do nada ele está ali, do nada ele some, né? Que é o fantasma. E de repente ele volta, aí é o haunting, né? Que é aquele que de repente do nada sumiu, ele deu o ghost, de repente ele volta. E às vezes essa situação, a mulher confunde. Só para finalizar, já são 12h52, um conselho da senhora, que é mulher. Qual o conselho para que a senhora... Olha só a metodologia que eu irei usar. Aquelas meninas que vê aqueles bombadinhos, todo bonitinho de academia e tal, que anda num Corolla, num Pulse, num Cross não sei o quê, e vários carrões e tal, e que de repente ela está ali malhando para manter o seu corpo para viver adequadamente a sua necessidade. E aí ela se envolve.
qual o conselho que a senhora dá para esse tipo, vamos dizer, de pegada da academia? Então, na verdade, eu daria um conselho a todas as mulheres, tá, Castro? Você tem que estar com o radar ligado ao menor sinal de uma conduta inadequada por parte daquele homem, daquela mulher, né, no caso de relações homoafetivas. Você tem que notar os sinais. Se você notou um sinal negativo daquele homem em relação ao provável ou ao relacionamento, você tem que ficar atenta. Porque se a mulher ela dá espaço, a tendência é que haja uma escalada nessa violência psicológica, tá? Pode começar, por exemplo, uma coisa muito interessante. O homem chega com ela na academia e diz assim: olha, você é muito bonita de rosto. Se você fosse magra, você seria modelo. Isso aí é uma conduta altamente tóxica. Ele quer rebaixar aquela mulher para ela se sentir inferior e assim ele ter alguma chance de pegá-la, como dizem popularmente, né? Fique atenta, não aceite nenhum comentário depreciativo que lhe cause desconforto, não aceite que duvide da sua palavra, caso você tenha certeza do que você fez, viu ou falou. Então, o conselho é, mulheres, atentem. Você não precisa entrar em qualquer furada, por mais bonito que o ser humano seja, que aquele homem seja, por mais interessante, inteligente, mas se ele não lhe tratar com respeito, dignidade, respeitando seu espaço, a sua imagem, a sua constituição física, delete da sua vida. Essa é uma roubada amorosa. Doutor Franklin, suas considerações finais. Muito obrigado, doutora. Foi muito importante a sua participação aqui, doutor. Obrigado mais uma vez, Castro, pela Web Cidade, dar esse espaço tão importante para o Ministério Público divulgar assuntos tão importantes aqui. Quero agradecer a doutora Darlene Moreira, minha colega, promotora atuante do Ministério Público. Esse assunto é um assunto muito importante, essas relações tóxicas entre homem e mulher. E quero dizer, meus amigos telespectadores da TV Web Cidade, que na semana que vem, se Deus assim o permitir, estaremos falando sobre reconhecimento de filiação, um assunto muito importante. Como pode ocorrer o reconhecimento, quais são as formas de reconhecimento, né? O que é filiação socioafetiva, são questões que a gente vai responder na semana que vem, se Deus quiser, né, Castro? Quero deixar meu abraço para você, um abençoado final de semana para todos os nossos telespectadores. E eu quero agradecer a participação ao Ministério Público, ao doutor Franklin, a doutora, obrigado. A gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um programa que traz todos os benefícios, principalmente